quase eu perco gravando, filha da mãe. Tranquilo. Não, o antivírus nunca aparece aqui me falando alguma coisa, mas na hora que tu falou 3, apareceu, buf, na frente do botão vermelho do start. Quer voltar? Não, já foi, não eu consegui, dei habilidade aqui com o mouse e consegui. Ah, moleque. Foda, mano. Tem que ser rápido no Alt Tab, cara. Porra. Só Isso aí mano. só quem vê X-Vídeo do trabalho sabe o que eu tô falando. Aí é sacanagem, pô. Meu chefe tava perguntando por que eu vivia na página da intranet aberta, né? Por que tu fica com a página da intranet aberta direto? Aí eu, não, olha direito, aí era o fundo, eu botei como fundo do WhatsApp web, né? Pra ninguém perceber, que tem uma estante de vidro, o pessoal passando atrás de mim. Aí ele, malandro. Macho. Você tá trabalhando com publicidade, ô Felipe? Tô, mas é interna, assim, aquela publicidade também tem externa, mas é mais interna, né? Comunicação interna de empresa. Existe mais um meio de criações do que publicidade? Não existe não, né, cara? Ali você tem que estar criando o tempo todo, né? Direto. Direto, né? Eu acho que isso ajuda você também. Sim. Aí, os caras lá, eles acham que a gente tem um software que diz assim, mágica, eu quero uma fonte assim, pá, para 5 minutos tá lá feita a arte. Opa, me cobraram as coisas hoje, assim, olha, a gente precisa de uma arte pra divulgar uns cursos aí. Isso, 9 horas da manhã. Uns cursos aí, que horas hoje vai estar pronto isso? Não, calma aí, calma. Você nem brincou. Calma aí, fera. Tem coisa na frente aí, velho. Não, vai ser amanhã, segunda-feira, sei lá. Aí ele deu uma acalmada. Da hora. E esse assunto de criações é mais ou menos o que eu quero falar hoje, né, cara? Tava a fim de falar sobre o que me inspira a criar. Eu vou falar mais no meio do podcast, porque é o que eu estou ralando praticamente 24 horas por dia. O que eu sou hoje é podcast, praticamente, né? Tem o meu trabalho, mas eu só trabalho pra pagar minhas contas mesmo, né? O que eu gosto de fazer é o podcast. Antes de falar de mim, que eu mudei muito esse processo, Felipe, por que você começou a falar sobre futebol, cara? Só o seu gosto de futebol? Alguém te induziu a fazer isso? Cara, assim, pra falar de futebol em podcast, foi meio uma decisão... Eu analisei bem, assim, todos... Na época que eu comecei a escutar podcast, em 2012, apresentado por um amigo, né? Que é o Barba. Acho que eu já falei pra você, né, sobre ele. Sim. Ele tem um canal no YouTube, é um youtuber famosão aí, por causa da Asus e tal, não sei o quê. Tecnologia e tal. Pois é. E ele me apresentou e, de cara, Nerdcast, né? Nerdcast, caralho, muito bom, não sei o quê. Só que quando eu fui conhecendo mais outros podcasts, cultura pop, filme, série, quadrinho, era tudo muito igual e eu não via. E eu ficava pensando, eu quero falar de alguma coisa que eu gosto muito e que tenha pouco podcast. E eu tava achando pouco na época de futebol. Vou falar, mas eu não quero falar como um cronista esportivo, aqueles cara que faz aquela análise rebuscada, sabe? O profissional, o cara que tem que ser um jornalista profissional de futebol. Eu eu acho legal de receber aquele tipo de notícia, mas eu acompanhava algumas coisas que eram mais informal. Aliás, era formal, mas tinha um quê de informalidade. Por exemplo, o Cartão Verde. Não sei se a galera que escuta aí o Confábulos vai lembrar do Cartão Verde dos anos 90, na cultura ainda mais, né, cara? De caralho. Madrugada, né? Nossa. E eu, vou pegar esse... né, com uma parada de humor, lógico que a gente sempre começa, vamos imitar o Jovem Nerd, taca a vírgula, né, vamos ser, né, tentar ser aquele lá, mas enfim, aí eu fui, legal, vou falar de futebol, e na época eu tinha um outro podcast, não lembro nem o nome do podcast agora, acabei com ele com 2 episódios, foi mais ou menos eu do Léo, que ele fez aquela loucura de algumas pessoas ouvir. E logo quando eu pensei no Papo Canela, eu acho que eu divulguei, acho que foi através da divulgação, não foi, Bags? Foi no Podcasters BR, cara. Eu falei, estou a fim de gravar aí, me chame aí, galera. Quero entrar nesse mundinho aí. Cara, eu acho que todo mundo começa assim, né, cara? Foi assim, cara. Eu acho que era o Tourinho que tinha o tópico ainda no Podcasters BR lá, cara. É verdade, era o Tourinho. Nossa, sim. Era o Tourinho. Hoje é o Senhor A, né? Que aí renovou. Era o Tourinho, mano. Lá embaixo, eu não sei, acho que foi assim, cara. Aí acho que a gente começou... Olha que engraçado, antes de falar com o Léo, cara, foi numa época que eu consumia muito futebol. Acho que eu sempre consumi. Hoje, cara, eu não consumo absolutamente nada de futebol. Eu ainda jogo futebol, Fifinha. Assim, jogo fifinha e jogo na vida real mesmo. Sim, moleque aqui no Society. Voltei a jogar Mas também. assistir futebol, meu amigo, acho que só em junho, na Copa do Mundo mesmo. Cara, porque o São Paulo que eu torço, eu não acompanho mais, nem sei quem joga. Enfim, mudei totalmente as minhas ideias, sacou? Eu tô numa área totalmente diferente aí, cara.
como é que são as coisas, né? O tempo vai passando aí. Não é, cara? A gente muda, né, cara? Inclusive, o Pelada na Net eu escuto só os intervalinhos, cara. Que não tem nada a ver com futebol, cara. Embora, assim, eu acho um puta programa foda, humorístico. Ali não é só o futebol em si, mas é o humor. Só que, cara, eu não quero saber quem foi transferido, quantos gols foi, quem tá aí na tabela, cara. Isso daí já não me interessa mais, cara. Curioso, né, bicho? Uma coisa que eu consumi a vida inteira. Participei de um podcast, eu adorava falar e simplesmente acabou. De uma hora pra outra não vai mais. Foda, né, cara? Eu tive um pouco isso até com Conversa Nerd Geek, assim. Tipo, eu ainda tô no portal, mas... Tipo, no portal Cultura Nerd Geek, mas... O Conversa, falar de coisas nerds... Porra, meio outra que me coisa cansaram, também. Sabe? Sim. Demais, né, cara? Meio que é muita gente falando, muita coisa. Tanto que quando a gente tinha o primeiro podcast que eu participei, que me chamaram, foi o Cacoete Seletivo. Há anos atrás, tudo no livro. Nossa, saudoso, hein? Saudoso isso aí. E a gente falava, porra, sai um filme novo. Vai lá, Pantera Negra. Aí todo mundo fala, Jovem Nerd, Rapadura Cast, e todo mundo que não tinha tanta audiência assim, ia falando, cara, não, né? Tá bom, chega. Exato, cara. E meio que o Fermata, ele acabou surgindo um pouco disso, né? Porque eu falava muito sobre diversas coisas e de nerds, assim, com Cultura Nerd Geek, com Conversa Nerd Geek e tal. Mas eu falei, tá faltando de eu falar do que eu gosto mesmo, cara. Que eu sempre fui apaixonado por música. Que aí são seus pais, né? Que são músicos e isso que inspirou você, acredito eu, assim. Ô, Léo, meu pai e meu irmão, dia, assim. Desculpa aí te atrapalhar, mas outro dia me falaram, assim, eu tava atrás de algum podcast de música, e falaram do Fermato, acho que foi até esqueci o nome da Thay, a Thay. Thay, sim. Aí ela falou, vou dar uma chance, baixei e não escutei. Aí um dia eu passando na timeline, acho que era do Facebook, vi um rapaz lá tocando um contrabaixo. Aí eu taquei o play e fui trabalhar. E ficou aquele som de baixo e depois onde é que tá tocando essa música, caralho? Aí tirei o fone, no Facebook. Tu gravou um vídeo gigante, não foi? Ele grava direto, cara. Eu de vez em quando faço algumas lives lá, quando não tem porra não pra fazer, eu pego o meu baixo e fico tocando baixo. E de vez em quando eu gravo os vídeos também, tipo, tocando alguma música de fundo. Sim. E tal, que... música, cara, eu cresci cercado por isso, rodeado por isso. Tipo, os meus pais, eles tocavam em restaurantes e tal. E o meu irmão, eu acho que, por mais que eu tenha influência dos pais, mas tipo, irmão mais velho, cara, a gente sempre acaba tendo aquela... Porra, é irmão mais velho, sabe? Tipo, a gente pega meio que uma admiração pelo que ele faz e tal. Então, como ele já tocava, eu falei, quero tocar também. E eu meio que fui pegando a influência dos dois lados, assim. Do meu irmão, mas pra parada de, tipo, rock and roll e... Eu sou adolescente, né, cara? Tem que ser revoltado, não pode gostar de MPB. Não, cara. Adolescente só gosta de rock, cara. Tem essa não. Não, eu conheci um maluco aí que tinha 17 anos, a gente achava ele um ET, porque ele escrevia letras de bossa nova no caderno. Cara, para com isso, ele. Nossa. Sai fora, rapaz. Sobre música, velho. A maior fonte de inspiração pra mim é música, cara. O Léo tem esse privilégio de ter gente na família que tem música, né? Acho que foi isso que criou. Cara, mas assim, eu já disse naquele episódio sobre a noite, meus pensamentos, o meu processo de criação sobre alguma pauta de podcast, eu só consigo ouvindo música. Eu fico à noite, eu coloco jazz instrumental, que eu amo jazz instrumental, um saxofone, um trompete, um boom bap instrumental também junto com jazz, e é ali onde eu penso o que eu vou falar. A minha fonte de inspiração é a música, cara, não tem jeito, eu não consigo ficar em silêncio. Não tem um dia que eu não escuto uma música pra poder pensar sobre alguma coisa, né? Sobre esse negócio de cultura pop, eu e o Felipe participamos do Plataforma também, a gente falou sobre cultura pop também. É uma coisa que eu consumo ainda é uma fonte de inspiração, você assistir um filme e tal, mas hoje em dia eu consumo muito papos aleatórios, cara. Vídeos no YouTube de pessoas que eu admiro dando entrevista. Humoristas, inclusive, cara, eu amo procurar algum jornalista entrevistando um humorista, a carreira do cara, de onde que ele veio. Biografia, né? Ele fala... Cara, eu vi uma do Thiago Ventura uns dias atrás, cara, e tipo assim, a vida dele era totalmente diferente, ele era gerente de banco, gerente de relação e tal. Ele fala muito bem, cara, a vida dele é muito boa. E isso inspira a gente de alguma forma, cara, que ele vai falando coisas que você fala, tá aí, foda isso, foda aquilo. Bom pra caramba, e isso eu trago um pouco pra mim, pro meu podcast, que eu gosto de falar muito sobre a vida. Sim. E à noite é onde vem essas inspirações, até tuitei esses dias aí, eu escuto muito rap pra me inspirar, entendeu?
E queria saber, assim, do Léo, quem inspira você em podcasts pra você poder criar, Léo? De onde você tira tanto tema? Ou você fala, pô, eu não falei sobre rock escandinavo essa semana, vamos fazer semana que vem. Nossa, mas você tira de algum lugar isso daí? Ou vem na cabeça, ou alguém fala, ô Léo, fala sobre isso, alguém te dá sugestão também? Cara, é uma coisa que eu não tenho meio como uma regra, assim, tipo, eu vou com o que eu tô com tesão no momento. Até tem uma coisa que eu sou um cara, se for olhar meu quarto é uma bagunça incrível, mas tipo, pra podcasts e pra coisas assim, eu sou muito organizado, assim, tipo, o pessoal até me zoa no Fermata que quando grava sabe que só vai sair 2 anos depois, tá ligado? Porque sim. Eu sempre gosto de postar gravar com antecedência pra deixar tudo certinho, pra não ter atraso e tal, e não ter imprevistos e tudo mais. E daí, isso acaba sendo um problema às vezes pra mim, porque eu tenho uma ideia que eu tô com muito tesão de falar naquele momento, mas às vezes, tipo, já tem todo um outro cronograma pronto, sabe? O episódio meio que acaba saindo, se eu for gravar ele agora, ele vai sair mais pra frente só, e eu já vou ter meio que perdido o tesão daquela coisa. Mas é até legal, porque daí eu reescuto o episódio depois e acabo voltando a ter o tesão daquela parada e tal. Mas, de tudo, o que mais me inspira mesmo, cara, de tudo, é a música. Não adianta, assim, tipo, eu paro pra ouvir uma coisa e eu fico, cara, por que isso me faz levar até aquilo, sabe? Me faz eu refletir sobre determinada parada que eu não refletiria com outras circunstâncias, sabe? Tipo, esses dias mesmo, eu até tô com ideias aí, uma coisa que me gerou ideias, eu tava ouvindo um projeto que eu gosto bastante, que é um grupo chamado The XX, não sei se vocês conhecem. The XX, sim. É meio que um dream pop, assim. Cara, quando eu comecei a ouvir, e aquele estilo sempre me fazia refletir, as músicas dele, principalmente o primeiro álbum e tal, sempre me fazia refletir, cara, e o que eu fiz foi ligar aquilo pra tocar, abrir o microfone e falar o que passava na minha cabeça, e eu gravei isso, e talvez vire um podcast algum dia. Que legal. Mas, porque me inspirou, sabe? Eu vi a música, não só pelas letras, até tem uma parada que eu não tenho muito, quero dizer, eu tenho até às vezes, né, mas a grande coisa que me inspira das músicas muitas das vezes não são as letras, é mais a atmosfera que ela passa, entendeu? E todo aquele clima. E aquilo daí me faz ter diversas ideias sobre a minha vida, assim, sobre as coisas que eu tô passando no momento e sobre determinadas belezas. E teve um bagulho que é muita loucura que aconteceu comigo há pouco tempo atrás, que tipo, por conta de uma música, eu entendi, eu refleti sobre algumas coisas da vida. Tipo, eu comprei uma caixa de som melhor agora recentemente, e com isso eu tô começando, e depois de fazer curso de áudio e tal, eu tô começando a reparar na produção musical, como que a pessoa trabalha o som, e por exemplo, por que esse som, essa guitarra, o cara tá colocando ela um pouco mais pra esquerda no fone de ouvido, outra tá mais pra direita, tem alguns sons que fica só de um lado. Eu falei, eu comecei a parar pra refletir o porquê que eles trabalham esses timbres, sabe? Sim. Que é uma coisa que a gente nem vê nisso normalmente. Tipo, eu não reparava isso antes. E eu comecei isso me fez entrar numa reflexão sobre a vida. Porque a gente vive rodeado de coisas ao nosso redor, sabe? E a gente meio que tem que saber que tudo isso junto é o que constrói o que a gente é, sacou? E eu acabei refletindo isso sobre... É uma maluquice só minha que eu nem sei botar em palavras aqui. Mas isso me faz refletir, de ter ideias sobre o que eu quero falar, assim, o álbum que eu quero falar, a música que eu quero falar. Cara, faz totalmente sentido. Porque são vários instrumentos que formam uma melodia ali, e eu te entendo perfeitamente, porque geralmente a gente ouve música indo trabalhar, a gente não vai reparar em todos os detalhes. Sim. É bom, eu sempre falo, cara, é bom a gente ter um tempo só pra gente, pra poder deitar numa cama, ouvir o que a gente gosta mesmo, uma música, um podcast, e prestar a maior atenção possível, cara. Eu vou dar um exemplo antes de puxar o Felipe no negócio de futebol dele aí. Teve uma recente gravação do Mogli, o Dragões e Unicórnios, o Léo até ouviu, com a cafeína lá. Sim. Cara, aquela edição é perfeita, cara. Eu até falei com ele, Mogli, infelizmente quase ninguém vai reparar o tanto que você foi caprichoso nessa edição. Por quê? Cada vez que eles foram conversando, ele tava usando uma espécie de edição binaural ali, que a música não tava nem baixa, ela tava de fundo, como se ela estivesse atrás da nossa cabeça, um jukebox no bar, e tocando bem baixinho Duran Duran. Eles foram falando de música dos anos 80 e foi mudando a estação da rádio, e foi combinando exatamente com o que eles estavam falando, cara. Isso é muito bom de você ouvir em um lugar silencioso, na cama, antes de dormir. Cara, te faz pensar demais nas coisas, cara. Te faz pensar muito
muito nas coisas. Eu falei, Mogli, infelizmente ninguém vai reparar nisso. A maioria vai estar dentro de um metrô, vai ouvir só o papo, cara. Entendeu? Isso daí, isso que eu tô falando, cara. Ele é uma fonte de inspiração muito grande em algumas coisas. Puxando pro Felipe sobre futebol, por exemplo. Eu acredito que seja fácil arrumar uma pauta de futebol. Você pode falar de nostalgia e tudo. Mas também não é fácil não, cara. Vai chegar uma hora que o Felipe vai falar, e aí, o que eu vou falar dessa vez? Eu acho que eu já falei de tudo, né? E aí eu acho que precisa de um descanso pra poder pensar um pouco, né? Cara, assim, primeiramente, você tem razão. Você tem completa razão. Acho que isso acontece em todos os ramos da vida e quando você vai gravar podcast. Eu já pensei isso do Léo. Porra, Léo, tu vai falar de tudo de música? Como? Tem um podcast chamado, que eu conheci recentemente, acho que foi até você que indicou, o Bergs, o 80 Watts, sei Nossa, lá. Meu inglês é uma merda. Bem bacana. Porra, o cara fala dos anos 80, música dos anos 80 que ninguém conhece tanto. De 80 a 89. Conhece, cara. É assim, ele, pelo menos a proposta dele, né? Que eu tava ouvindo as coisas assim, são bem. Quando vai acabar, cara, os anos 80, e aí? Mas não, só que se você parar pra pensar, tem música do Brasil, tem da Argentina, do México, Espanha, enfim. É infinito praticamente. Exatamente, ele pode. E no futebol é a mesma coisa, cara. Atualmente. Antes de falar de futebol, você não me pergunta só sobre futebol, não, que eu gosto de música, eu gosto de filme, eu gosto de série. Sim. Pode deixar. Quando eu tô no Papo Canela, eu tô lá no Mr. Play gravando com ele sobre qualquer pauta aí, ou então lá eu vou chegar em um tópico já. Pois é. E assim, atualmente eu tô consumindo muita mídia de futebol, muito podcast de futebol. Mas é uma coisa totalmente diferente, assim. É como eu falei, aquele papo que não é tipo papo da rodada. E aí, jogo no final de semana, não sei o que. Não, no Brasil não. Eu gosto de umas coisas mais. O xadrez, né? A galera do xadrez verbal. Tem uma pauta do Futebol Sem Fronteiras lá, alguma coisa. Não lembro bem o nome, desculpa. Mas é bem bacana porque ele contextualiza alguns locais, não só sobre o futebol, mas sobre a história do local, a história do time, o que é que aconteceu, se teve guerra. É muito bacana, cara, quando você quer fugir disso. Muito bom. E tem um que eu acompanho bastante, que é o da ESPN, que é o Correspondentes Premier, que ele fala só sobre a Premier League, a maioria, né? Olha que nicho, cara. Olha que nicho, velho. Que loucura, cara. Pois é, cara. Só que o diferencial deles tem um pouco a ver com o que você tava falando aí do podcast do Mogli. Eles falam sobre a rodada do final de semana dos times da Inglaterra, porém eles visitam pub, visitam alguns locais. Foda, mano. E sempre que tá rolando aquela musiquinha de fundo no pub, aquela música, aquele sonzinho de copo, balançando cerveja, gente passando, pratos batendo. E isso é muito interessante, cara. Porra, demais, cara, demais. E você traz isso daí pro seu podcast, algumas ideias assim? Algumas ideias eu tô trazendo, né, cara? A gente sempre... Essas coisas boas a gente traz, né? Desde o ano passado eu comecei um projeto filha da puta. Desculpa, pode falar palavrão, né? Pode, vontade. Um projeto filha da puta que eu tive um trabalho do caralho, que era fazer rodada do Brasileirão, não importa se terminava no domingo, se na segunda. Terminou a rodada. É tipo o Trex. É o Trex que o Léo fez aí por dia. Cara. E é Sim, foda. Quase isso. O mais foda é porque assim, tinha que gravar no domingo e segunda de manhã tá solto lá. Tá lá pra pessoa ouvir. Mas, em contrapartida, trouxe muita gente pra ouvir. Muita gente entrou em contato comigo. Olha que legal. Valeu a pena, cara. Não trouxe tanto, né? Não tô rico, não tô ganhando dinheiro, mas trouxe uma galera. Eu fiz amizades aqui em Fortaleza mesmo. Eu conheci uma galera, o Manel, eu não tô lembrando. Enfim, se eu não falar todo mundo aí, fica foda, né? Mas trouxe gente pra o Papo Canela, né, cara? E isso foi interessante. Então eu resolvi fazer isso de novo. Tô fazendo parceria com a galera do Papo Qualquer, falando sobre Copas do Mundo, sobre as histórias da Copa. Algumas coisas a gente tenta trazer curiosidades de coisas que não são tão faladas ou que foram faladas há muito tempo e ninguém sabe. É uma reinvenção todo dia, cara. Acredito que pra você, quando tá fazendo essas coisas de reflexões, tem que ter muita inspiração pra fazer uma reflexão, pra poder, o que é que eu vou gravar hoje? O que é que me inspirou hoje pra gravar? Do Léo é o mesmo jeito, cara. Ele ter estudado áudio aí foi essencial, porque ele aprofundou no conhecimento de música dele, né? Sim, pra caramba, cara. É muito foda, cara, isso. O seu processo de criação, basicamente, são todos esses podcasts que você tem parceria e os podcasts que você consome te inspiram também, então, basicamente. Também, né? Mas assim, ultimamente eu tô tendo... As inspirações são raivas. Eu assisto um programa de futebol e vejo... Isso inspira demais, cara. Porra, inspira demais. Raiva inspira, tristeza, rancor. Mano, como inspira, cara? Por que tu chorou?
Por que tu chamou o cara de negro, de macaco, filha da puta? Vamos gravar um podcast sobre isso, filha da puta. Tu tem que falar. De racismo, vamos gravar sobre racismo. Nossa. Não sei o quê. Recentemente eu tive uma gravação que a gravação foi boa, o episódio foi bom e tal, mas foi sobre estilo que eu não conhecia nada dele e tal. E daí depois eu parei pra pensar na estrutura daquele estilo e eu discutindo com o Leandro, que faz parte lá do Fermata comigo, eu falei, cara, tem muita coisa aqui que é um grande problema pra sociedade isso existir e a gente tem que discutir essa merda, cara. Eu já sei o que é dos bastidores, mas como vai sair só em 2020, eu não vou falar ainda. Né, cara? Pra você ter uma ideia, sabe o que me deu vontade de falar? Eu vou fazer um spoiler. Eu não sei quando vai sair, o Confablas não tem. É pior que X-Men na cronologia aqui, cara. Eu não sei quando que eu vou soltar. Entendeu? Eu faço gravações que eu vou soltar um podcast sozinho antes delas, mas enfim. Além de várias entrevistas, histórias de vida de pessoas que eu admiro, gente famosa, enfim, eu comecei a observar muito o meu cotidiano. Por exemplo, eu tô indo trabalhar a pé ultimamente. Eu observo pessoas. Pode crer. Uma coisa que eu observei, tem uma rotatória perto do meu trabalho, que é o Unimed, aquele hospital Unimed, todo mundo sabe. Assim, de um lado é uma loja de noivas, e em frente a essa loja de noivas e outras lojas de Playboy ali, tem o Unimed. E, cara, todo dia na porta do Unimed tem muita gente chorando, cara, muita gente triste, muita gente abraçando travesseiro, porque deve ter ficado o dia inteiro, a noite inteira dormindo lá, gente com olheira, com o olho vermelho de tanto chorar, porque deve ter algum parente doente lá. E eu falei, caramba, cara, olha esse paralelo. De um lado da rua tem gente feliz porque vai se casar, porque vai se formar, debutante experimentando vestidos de noiva, de festa. E do outro lado, gente que perdeu gente, tá ligado? Gente que perdeu parente, gente que tá triste. Olha essa situação. Da mesma forma que tem um lugar aqui perto de casa de gente andando, praticando exercícios físicos, e do outro lado tem um cemitério onde você vê um monte de gente morta, tá ligado? E você fala, olha como a vida, cara, é uma bosta, cara. De um dia a gente tá de um jeito, a gente pode estar do outro lado da rua, cara, morto ou doente. Aí eu peguei e falei assim, caramba, olha como a gente tem que aproveitar a nossa vida, cara. Não encher o saco de ninguém, não ficar de mimimi, porque, cara, de um dia a gente pode estar triste, outro dia a gente pode estar feliz, e é uma corda bamba muito rasa, cara. E são pequenas coisas, Esse é um pequeno exemplo de pensamento meu, porque eu vou falar também sobre clima de hospital, que é uma coisa que eu odeio nesse mundo de hospital, mas nem pra tomar soro. Eu não tenho medo de agulha nem nada, mas eu não gosto do clima, aquele clima pesado de hospital, cara. Eu odeio ver gente chorando, sacou? É uma coisa que eu vou falar sobre isso também. É um dos pequenos exemplos que eu tô observando, cara. Como as pessoas são tristes andando na rua, falta, sei lá, elas ouvirem podcast, ouvir música, botar um fone de ouvido. A gente pra lá e pra cá com boleto na mão, triste, rancorosa, coisas que eu observo hoje em dia. Esse é um dos meus processos de criação, além de ficar à noite pensando sobre coisas. Olha que curioso, eu tenho um pouco cara. disso também, tipo, eu muitas vezes que eu tô em filas, e principalmente quando eu tô sem meu fone de ouvido, assim, eu fico olhando em volta, assim, ou então quando eu tô ouvindo, meio que não tô muito prestando atenção no que eu tô ouvindo, eu reparo nas pessoas ao meu redor e quanto que, tipo, o quanto que uma pequena coisa pode fazer uma puta diferença pra mim, que teve pra mim e pra ela. Sabe aquele dia que tu tá meio triste e eu sentado lá esperando naquela fila, acho que era até no médico, recentemente, eu olhando pras pessoas ao meu redor e tal, e eu falei, cara, eu tô reclamando da minha vida por ter passado por coisas e passando por problemas, mas porra, cara, esse cara aqui que tá do meu lado, ele pode estar passando por coisa muito pior do que a minha, sabe? Tipo, a vida é essa maluquice, sabe? A gente pode estar aqui agora no momento bom. Teve até um garoto, um negócio que circulou hoje, hoje ou ontem lá pelo Facebook, que era meio que um negócio pra fazer que vocês ajudem a campanha de crianças na Síria e tal. Sim. Não sei se você chegou a ver, que era tipo um bagulho no Docs, assim, que você ia respondendo a enquete, e era meio que contando um dia normal, você saindo por um dia normal, e que um dia que poderia ser feliz e simples como qualquer um do outro, de uma hora pra outra, tudo pode acabar, sabe? E a gente tem que aproveitar o máximo enquanto a gente tá aqui e pegar as inspirações por cada pequeno elemento que vem na vida, sabe? Cada pequena coisa é uma coisa que tu pode falar, porra, cara, olha como isso é gigante. Apesar de pequeno, ele se torna gigante quando a gente para ver o quanto que ele é importante, sabe? É verdade. Da hora. Felipe, você que gosta de consumir outras coisas, além do futebol, você tem vontade de fazer outros formatos, cara, muito diferente de futebol?
enfim, mais pra frente, você, não, minha área é futebol mesmo, eu gosto de consumir filme, música, mas eu gosto de falar só sobre futebol. Ou você tem vontade de fazer outro podcast sobre outra coisa, assim, cara? Na verdade, eu já tive vontade de fazer algo relacionado... Assim, tipo, eu vejo muito podcast a pessoa falando só, né, aquela coisa de reflexão, do Café Brasil, eu acho muito interessante. Só que eu não tenho jeito pra coisa, cara. Eu preciso estar conversando com alguém pra rolar uma conversa. E, assim, o que eu tenho vontade de fazer, que não é futebol, eu já faço é uma rede informal de podcast que eu participo lá, né? Eu falo com o Mr. Play, eu faço não apenas um cast, às vezes eu participo não participo não, na verdade eu edito o Frontcast, eu escuto eles e eu tô dentro participando, porque eu tô editando, falando sobre guerra, né? Legal. E videogame, cara, videogame é bonito demais, é muito bom falar de videogame. Eu gosto, sempre... videogame combina contigo, hein, cara. Você falar sobre videogame combina contigo pra caramba, cara. Você curte, velho. A gente faz todo ano o Papo Canela, já virou tradição falar sobre o FIFA, né? A gente pedindo pra EA, marcando os caras, por favor, faz isso no FIFA, tá ruim isso aqui, tá bom, muda aquilo ali. Bem legal, cara. Sim. O Léo faz vários podcasts aí, ou já participou de um, já falou de filme, de cultura pop, assim. Você tá se dedicando só no Fermata ultimamente, ou você tá com vontade de fazer outro tipo de podcast aí, mais pra frente, Léo? Cara, ultimamente é porque a música, ela tá cada vez mais consumindo minha vida, assim, porque eu tô muito viciado nisso. Óbvio que, tipo, sempre dá uma vontade de falar sobre outras coisas, por sinal, porra, a primeira coisa que dá vontade quando você escuta o Confábulas eu queria falar sobre isso, sabe? O Confábulas é um podcast assim, sabe? Tem muitos podcasts que a gente escuta e que a gente vê e, porra, é legal porque eu queria estar falando sobre esse tema também, sabe? Pode crer. Isso daí acontece muito e como você falou mesmo, né? Como o próprio Felipe falou, que a gente a gente tem amizade com outros podcasts que a gente pode aparecer lá pra falar de um filme que a gente gosta. Tipo, eu não sou um cara que joga muito videogame. Nunca participaria de um podcast de videogame porque eu não curto tanto. Mas tem alguns jogos que marcaram tanto minha vida que daí, tipo, tem o Floyd, que é um cara que eu gosto pra caraca, brother pra cacete meu e tal. E daí ele tem um podcast de games. Aí ele, vou gravar sobre aquele joguinho lá que você ama. Bora, sabe? Tipo, é legal por causa que você pode meio que fazer isso, né? De participar. Cara, esse Floyd, o Floyd é um filho da puta, cara. Porque eu tava em São Paulo, eu tava comendo um frango frito com ele, né? Aí ele ouviu um Confábulas, acho que foi sobre se arriscar. Ele, cara, eu zerei a vida comendo frango com esse cara, velho. Porra, o Bags é foda. Eu falei, ninguém vai entender, cara. Daí que você comeu frango comigo, tá ligado? Eu lembro que eu vi isso. Mas é isso, tipo, essas coisas assim, cara, é sempre legal tu falar de um tema diferente, mas tu sempre pensa em conversar sobre uma parada, mas os temas que você quer falar sempre são poucos, né? Tipo, igual que é comigo e com música. Eu também tenho um Zcast que a gente fala sobre coisas de terror, que é um universo que eu sou apaixonado. Legal, também. Não sabia, vou ouvir, cara. Pô, que saudade, cara. Você tá gravando o Zcast ainda, cara? Na verdade, eu tô meio que arrastando com ele, assim, porque a gente tá com uma equipe e tal, só que com esse negócio de que eu tô em fase de mudança e tal, e eu tava com alguns problemas na vida e tal, mas eu pretendo voltar com ele assim que possível, porque é sempre bom. Eu adoro relatos de coisas sobrenaturais, essas coisas. Eu tô com saudade de gravar o Zcast, cara. Era muito bom. Vou te chamar. Chama o Felipe também, pô. O Felipe curte pra caralho. Pergunta, vocês têm história sinistra? Sim, cara, eu não tenho muito porque eu sou muito cético, mas eu gosto de ouvir, tipo, se fosse falar sobre outras coisas também, livros, relatos, assim. Agora, vivências de terror eu não tenho muito não, porque eu não tenho muito medo não. Mas relatos, no próximo episódio seria sobre isso. Aí eu já tô tentando roubar convidados aí. Felipe tem, né? Cara, sabe uma coisa que eu acho importante também em inspirações e criações? É você dar um tempo e repousar e não fazer nada. Por exemplo, vai chegar uma hora do Confábulas que eu vou falar, cara, já falei de muita coisa, por exemplo, final do ano, ou até antes. Eu vou dar uma pausa no Confábulas. Isso daí já é fato. Já peguei, já conversei comigo mesmo. Falo muito sozinho, inclusive. Quando as pessoas falam, você tá falando sozinho? Não, tô pensando alto aqui, tô cantando aqui. Mas eu falo muito sozinho, cara. Eu pareço um maluco, velho.
Falo muito sozinho, eu disfarço, finge que eu tô cantando. Mas enfim. E lavando louça, falei, cara, vai chegar uma hora que eu vou dar uma pausa no Confábulas. 1 mês, 2 meses, 3 meses. E vou descansar. E vou consumir muita coisa. Vou ler muito livro e tal. Pra voltar mais afiado. Isso eu acho importantíssimo, cara. Importantíssimo mesmo. Eu vejo uns podcasts grandes aí na podosfera que, tipo, eles param em dezembro, só voltam em março, tá ligado? Pô, o B9 então, deixou saudade, viu, cara? Sim, o B9, o Papricast, tem vezes que o Papricast para 2 meses aí. Se bem que eles falam de filmes, assim, sempre tem uma pauta legal. Ou não, cara. Às vezes não, porque, tipo, eles estão no programa 200, às vezes eles falaram sobre tudo, cara. Eles precisam realmente dar uma pausa, cara. Isso eu acho importantíssimo aí pra você que tá ouvindo, você que tem podcast ou alguma coisa na sua vida aí que você faz. Cara, dá uma pausa, velho. Nas minhas férias, por exemplo, eu não ouço podcast. Eu dou uma pausa geral pra voltar mais afiado. Isso que eu acho muito importante pra caramba, cara. Sim, eu faço isso com um Fermata, mas eu não paro, sabe? Tipo, a questão é que como eu organizo tudo com antecedência, eu sou. Então eu gravo, tipo, eu pego... Quando tem 2 episódios só pra lançar, 1 episódio pra lançar, assim, perto, eu falo, vamos tirar essa semana pra gravar episódio pra cacete? Aí eu fico, tipo, 1 mês gravando vários episódios, tentando gravar 2 por semana. Porque como a gente é quinzenal, é 2 por semana, ou então 1 em cada semana, eu fico tentando agilizar pra fazer um banco e depois daquilo eu ficar 1 ou 2 meses descansando, sabe? Tipo, eu gravo, edito, deixo pronto e fico uns meses descansando, porque isso daí é uma forma de me aliviar e até de... Porque assim, tu fica falando muito de uma coisa e até uma coisa que nesse episódio do Lobo, Dragões e Unicórnios que eu fiquei com a Cafeína falou, que vira um trabalho, né? De certa forma. É, um trabalho, sim. Você cria um trabalho pra aquilo. E daí quando você... No meu caso, quando você se organiza pra ter um tempo pra não ficar só pensando naquilo, e só pensando em como manter aquilo, você acaba respirando pra sentir aquela saudade de gravar, sabe? Tipo aquele tesão, porra, cara, quero gravar sobre isso, tô com saudade de gravar o Fermata, sabe? E eu gosto disso, sabe? Por isso eu faço esses espaços entre um e outro, tipo, de gravações, sabe? Pô, Léo, mas o problema não é a gravação, o problema é a edição, que é outro negócio pra dar trabalho, cara. Nossa senhora. É porque eu adoro editar, cara. Eu tenho essa paixão por editar. Não, mas editar é muito gostoso. Só que dá trabalho, cara. Nem tudo que... Dá trabalho a cada É verdade. Com Fábulas eu tô editando da maneira mais simples possível. Alguns dão trabalho, mas eu tô deixando bem simples, assim, até pra entrar no clima, assim. Vamos indicar uns podcasts aí que nos inspiram a fazer coisas na vida ou produzir podcast. Eu sei que a gente falou de muitos podcasts aqui. Vamos fazer uma listinha cada um, pensando rápido aí. Felipe, os podcasts que você ouve, assim, os que você dá uma prioridade que você ouve que inspira você de alguma forma aí, cara. Cara... O que é na cabeça, cara? Não, eu tô pensando aqui, atualmente eu tô escutando muito o Correspondentes Premier, né, que é de futebol, eu já até falei aqui do campeonato inglês e tal, que fala de cultura lá também, fala de hooligans, quem gosta desse tema de hooligans e que nunca entendeu, tem um episódio muito bom lá. Eu gosto muito do Alotênica, apesar de falar muita coisa assim que a gente já escutou, a gente fez o curso junto, né, Bergs? Sim. Mas é bom sempre reescutar alguma coisa pra você lembrar de, isso aqui que eu tô esquecendo também é uma coisa legal. Videogames, tenho 99 vidas, eu escuto os que eu produzo e os que eu participo também, que é o Mr. Play, o Quadrinhos e Narrativas lá do Hamilton, o Apenas um Cast, essas parcerias, o Los Chicos, né, cara, Los Chicos Los Chicos, tava na minha lista quando também. eu quero rir, eu taco Los Chicos ou então 1 Minuto de Silêncio, é foda. Tem um de música, não sei, deve conhecer, né, eu tô falando aqui, mas o Léo deve conhecer sobre música também, que é o do Pensador Louco, né, cara, o cara som no caixão, pô. Som no caixão, cara, com certeza. Muito bom. São músicas também que muita gente não conhece. Eu não conheço. Ele faz um trabalho muito bom, cara. Ele pega um álbum completo, sei lá. Não, ele pega e não é só isso, sabe? Ele todo brinca um roteiro, com né, a formação, eu acho que ele faz genial, assim. Ele faz uma parada incrível, porque ele consegue te apresentar uma banda foda, consegue te divertir, trazendo leitura, falando de capa de álbum ridícula, falando sobre letras de músicas ridículas. Nossa, cara, aquele texto. Ele faz perfeito. É perfeito, cara. E a edição dele tem várias sonoplastias. Cara, como é que tu tem tempo pra procurar essa porra dessa sonoplastia? Aquilo é inspiração, cara. Nossa, velho. Ali é pensador louco mesmo. Ali tem que ser maluco mesmo pra fazer um texto bonito daquele. Não é à toa que demora pra sair, cara. Não é de um dia pro outro aí que faz, né, cara? Léo,
seus podcasts aí que você ouve com frequência, que te inspira de alguma forma, que te faz melhor durante o dia aí, te dá forças pra sair da cama, cara. Sobre podcast de música, eu tenho que citar o Troco Disco, que foi, tipo, a minha inspiração pra fazer o que eu faço hoje no Fermata, sabe? Com tipo, certeza, um episódio cara. dele. Teve um outro podcast que não é de música que eu também ouvi, que eu sempre falo dele, que é o Grande Coisa, que eu adoro Grande Coisa, Nossa, e eles fizeram um episódio sobre sobre o One Hit Wonders há muito tempo. Porra, mano. E eu ouvi essa porra desse episódio e eu falei, cara, eu preciso falar de música em podcast, sabe? Tipo, olha aí. Olha foi que legal. juntando os dois que surgiu que é o Fermata, né? Nessa área de humor, o que me inspira é uma pessoa desse podcast, apesar de eu gostar demais, você falou do Minuto de Silêncio, cara, o Cacofonias me inspira. Maluco. Porque ele é um maluco muito criativo. Ele é muito criativo. E ver as paradas que ele pensa, e ver as ideias que ele tem, e o quanto que ele faz as paradas animadas e tal. Esse cara me inspira pra caralho. Eu sou muito fã dele, muito fã mesmo. Sim, e, sim. cara, é muito podcast assim que me ajuda, mas, pô, de música mesmo, eu tenho Música pra Viagem, que é um outro podcast fenomenal, assim, de papos musicais, que faz refletir sobre música de humor, como você falou, Los Ticos, o Churume, cara, porra, nada mais inspirador do que Churume, cara, que você para pra ouvir e dá aquela risada. Você rir, muitas das vezes é inspirador, cara. Eu acho que uma das coisas mais inspiradoras é você dar uma risada, assim, sabe? Porque aquilo te inspira a seguir em frente, sabe? E o Chorume, o Los Ticos e essa galera de podcast de humor já fizeram isso muitas vezes comigo, me inspiraram a ser mais feliz, sabe? E falando do outro lado, eu tenho que falar do Ergo, cara, que é um podcast que me inspira pra caralho. Do Ergo. Só que por um lado não tão feliz, não tanto de risada, assim. Sim, sim. Mas por reflexão, assim, porque são histórias fenomenais que são contadas a partir da música. E, cara, é muita coisa que me inspira, assim, nessa podosfera no geral. Da hora. Tem que consumir, cara, porque sem isso a gente não tem... As ideias travam, sabe? A gente só consegue ter ideias por conta daquilo que a gente consome. Entendeu? Com certeza, cara. Que admira, né? Sim, Exato. sim, cara. Eu vou te falar uma coisa, eu já falei sobre futebol, não consumo mais. Cultura pop eu consumo, porém eu não escuto... Cara, faz muito tempo que eu não escuto um podcast de filme, assim, cara, com muita frequência. De vez em quando um dos brothers sobre um filme legal eu escuto, mas não tá nas minhas prioridades mais. Eu só escuto podcasts sobre a vida, cara, ultimamente, cara. Mais de um ano, assim. Primeiro, o top dos tops, meu favorito, Maurício Meirelles Podcast, cara. Podcast do Maurício Meirelles. É o comediante, né? É um podcast sobre comédia, não de comédia. Ele fala das angústias dele, a primeira vez que ele subiu num palco, o que ele sentiu, a primeira vez que o show dele foi péssimo, ele pensou em desistir. Ele fala sobre motivação, sobre dom, ele fala que ninguém tem dom. O dom é você trabalhar até ficar bom. Ele fala que ninguém nasce com esse dom. Ele grava junto com a mulher dele na cama, fala sobre a vida. É uma coisa que eu quero fazer ainda. Eu quero colocar o microfone no pedestal na cama e acordar minha mulher e conversar com ela sobre qualquer coisa. Eu quero fazer isso ainda. E assim, é um podcast que não tem edição, não tem nada, cara. Ele liga o iPhone dele, que o gravador do iPhone é muito bom, bota no carro, vai dirigindo, vai conversando. Um dos melhores papos que eu já vi foi com a Mel Maher. Cara, foi foda pra caralho o que aquela mulher falou, cara, sobre a vida, sobre feminismo, o que ela acha. E assim, é um podcast sobre comédia, é uma comediante falando sobre a vida. Uma das pessoas mais inteligentes pra mim são os comediantes, cara. Eles fazem piadas sobre o cotidiano, sacou? Eu tava vindo pra cá, podcast do Daniel Sartório. Ele entrevista comediantes, né, sobre shows, não sei o que, e lógico que tem reflexões. Eles não falam sobre comédias também, eles falam muito sobre as derrotas dele. Eu gosto de ouvir, tipo, os erros das pessoas, as frustrações. Sim. Eu adoro ver isso daí. E assim, cara, esses podcasts são os meus tops até o momento, cara. Um podcast que quem me indicou foi o Felipe, num plataforma Drops que a gente gravou sobre indicar podcasts que eu escuto até hoje. É o podcast Wanda, cara. Manja que você indicou o podcast Wanda? Sim. Um milkshake chamado Wanda. Sim. Embora seja um podcast de humor, mas, cara, a galera lá fala muito sobre a vida também, cara. Sobre as coisas que estão acontecendo ultimamente, o que elas pensam. Podcast de opiniões também, sacou? Outro também do Arthur Petri, que é um cara um pouco controverso, cara. Ele é humorista também, lá do Rio Grande do Sul.
ele fala um monte de groselha, ele fala até umas paradas meio erradas aí que eu falo, pô, você não precisava falar isso daí. Ele fala mesmo, taca no ventilador, uns preconceitos dele lá, que eu falo, cara, maneira aí, cara, você faz uns discursos de ódio aí. Só que, porém, os podcasts antigos do Arthur Petri, de 2015, 2014, tem um que ele falou 2 horas e meia sobre como ele terminou o namoro dele, cara. Como ele não tava suportando mais a namorada dele, que ela queria coisas que ele não tinha como oferecer. E ele falou, eu tava quase chorando na gravação ele tava desabafando mesmo. Eu falei, caralho, isso é muito humano, velho. E é isso que tá me esperando pra fazer o Confábulas hoje, sacou? Tipo, legal. Eu evolui muito fazendo Confábulas. Inclusive, teve uma gravação que eu falei assim, caralho, o que eu tô fazendo na minha vida, cara? Eu sobre reconciliações. Tem um amigo meu que eu tava mó tempão sem falar, que eu comecei a trocar ideia com ele de novo. O Felipe foi um deles também, que eu falei, caralho, mano, eu tô sem falar com o Felipe. Vou adicionar o Felipe de novo e vamos conversar, cara. E aí, você tá aí hoje gravando comigo, cara. Isso me deixou muito feliz também. Um outro amigo mais próximo também me deixou muito feliz. E o Confábulas e esses outros podcasts estão me ajudando a evoluir como ser humano, cara. É isso que tá me inspirando hoje. É isso que eu tô consumindo agora. Não sei o que vai ser amanhã, depois de amanhã, daqui 3 anos, o que eu vou consumir. Mas nesse exato momento, as minhas inspirações são podcasts mais humanos sobre a vida, cara. Que bom, cara. Que bom. Perfeito. Tá beleza, cara? Porra, queria agradecer aí, cara, a gravação com vocês. Foi muito foda essas reflexões. A gente falou sobre o Fermato, sobre o Papo Canela, mas vamos falar agora bonitinho, né, cara? Papo Canela a gente encontra onde, Felipe? Fala direitinho aí pra galera. Pô, papocanela.com.br, a gente tem o Papo Canela que fala sobre futebol, sobre os temas do futebol, pra não ficar naquela mazela só sobre rodada do final de semana, até porque fica datado, né? Pra ficar datado, a gente já tem um Rodada Brazuca, né, que é o projeto datado, falar sobre os jogos do final de semana e tudo. E lá dentro a gente tem o Turno Livre, a gente continua com o projeto Turno Livre musical. Legal. Tem o Turno Livre musical e o Turno Livre que fala bobagem. Legal. O Turno Livre musical é um projeto do Thiago Rosas, que ele gosta muito de falar. Inclusive, Léo, o cara é um puto entendedor de música, se ele quiser, é uma boa indicação, né? Porque ele é de lá não, mas contato aí. Opa, boa! Aí, ó, pro Trex aí, ó. Pro Trex aí, ô, Léo. O Trex é uma boa. É verdade. Vou indicar, o Thiagão é foda. E o Rafael que faz o Turno Livre lá, a gente tá com outro projeto com o Rafael, né? Que eu vou contar posteriormente, se sair, né? E, cara, é isso, cara. papocanela.com.br, procura lá nos aplicativos da vida aí pra baixar e ouvir. E a gente ser feliz. Foda demais, cara. Fermatinha, onde a gente encontra, Léo? Cara, o Fermata, ele fica no portal Cultura Nerd Geek, que é culturanerdgeek.com.br, que lá é um portal cheio de podcasts, e lá tem 2 que eu faço, que é o Fermata, que a gente fala sobre músicas. Ele tem praticamente 2 episódios, que um é o de pauta, que sai quinzenalmente, né? E tem o que é papo sobre música, sabe? É conversar sobre algum tema, algum estilo musical, alguma coisa do tipo, apresentando estilos musicais e tal. E tem o Fermata Tracks, onde pessoas vão lá indicar álbuns pra vocês, que é mais curtinho, 15 minutinhos, que a gente tava fazendo quinzenal, a gente resolveu fazer uma maluquice, que a gente fez agora no mês de março, que passou aí, e daí a gente fez diversos tracks só com mulheres, por conta do mês da mulher, indicando álbuns feitos por mulheres, então eu acho que é bem legal, e por sinal, isso acabou de me lembrar uma coisa que inspira demais, feedback de ouvinte, porque eu acabei de receber um aqui, eu estou olhando para ele nesse momento e estou feliz com ele, porque eu lembrei dessa história, então, caramba, se vocês quiserem, vão lá ouvir, que é sempre um papo legal sobre música, e tem o Zcast, que é sobre coisas de terror lá, que tá parado, mas vai voltar em breve. Você e falou com a participação bem, do cara. Felipe ainda. É isso aí, cara, chama o cara que ele é bom. Cara, o feedback de ouvinte, exatamente, cara, isso inspira a gente a continuar. Sim. Não uma inspiração da gente ter uma ideia, inclusive falei errado, porque tem um ouvinte meu que eu falei sobre cães, e ele fez um e-mail, não criticando, mas uma ideia controversa, que ele fala, não é bem assim, o amor de filho é muito maior, enfim. Eu fiz um podcast sobre filhos. Enfim, fiz um podcast sobre filho, foi um assunto muito legal, e o feedback dele me inspirou a fazer uma pauta. Exatamente. Os ouvintes fazem muita parte aí, são culpados da gente continuar fazendo os podcasts, cara. Muito bom. Sim. E é isso, cara. Belas reflexões. Agradecer mais uma vez o Felipe aí, tamo junto, Felipe, vou te chamar de novo. Opa. Né, cara? Pra quem não sabe, participava com o Felipe no Papo Canela, a gente era do Plataforma Geek, foi um dos caras que me ajudou a fazer podcast, sem ele eu não estaria aqui gravando podcast. Estamos aí de volta aí trocando ideia, e vamos gravar sempre que possível. E Léo,
Te amo, cara. Vou dar um beijo na sua boca logo mais aí. Tamo junto, velho. Que delícia. Saudade. E muito obrigado pelo convite, cara. Tava doido pra participar aqui, porque papear aqui, o Confábulas é um dos podcasts que eu mais tenho ouvido na vida e é um dos que tem me inspirado para diversas coisas, assim, porque eu gosto de ouvir ele e repensar sobre as coisas da vida, e eu sempre saio de um com opinião diferente de algo, sabe? Isso daí não tem nada mais inspirador que isso. Parabéns, porque o podcast tá do caralho, cara. Da hora, mano. Beleza. E é isso. Até o próximo Reflexões. Deve ter alguns áudios meus falando bosta no meio do caminho, ou não sei. Aqui não tem cronologia. Valeu e um grande abraço. Tchau. Tchau. Falou.